Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. E deixa eu te falar uma coisa, fique atento, porque quando você pensar que a mensagem está começando, ela já está acabando. Então, fica ligado aqui, não perca nenhum minuto, nenhum segundo dessa palavra. Essa palavra é para você, amém? Diga assim, é para mim. Essa palavra é para mim. Agora você vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, essa palavra é para mim, não é para ele não, é para mim. Só para ele saber que você está dizendo para você mesmo, amém? Então fala de novo, ó, ponta o dedo para ele e fala assim, essa palavra é para mim. Então já recebe aí. Cuidado com a introdução, que quando você pensar que é a introdução, eu já estou pregando, amém? Glória a Deus. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 10. Quem trouxe Bíblia aí? Bíblia mesmo. Glória a Deus, amém. Quem trouxe o celular, amém também. Mas ó, vou te dar um conselho, passa na Bookstore ali, tem coisas maravilhosas lá, e com certeza você vai achar lá uma Bíblia maravilhosa para você. Glória a Deus. Efésios 6, versículo 10 até o versículo 20, que nos diz assim. Efésios 6, de 10 a 20, desculpa. De 10 a 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Vou repetir. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Aleluia. Deus, nós entregamos essa palavra, porque a própria palavra já nos orienta, Pai. E o que eu vou trazer aqui, ó Pai, é apenas, ó Pai, acrescentar aquilo que o Senhor quer falar comigo e com a igreja nessa noite. Use os meus lábios, ó Pai. Coloca nos meus lábios, ó Pai, brasas vivas do altar. E que em nome de Jesus, ó Pai, o teu povo queime com essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. E quem quer, diga amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite é: prepare-se. Se prepare. Se prepare. Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepare. Se prepare. Pastor, me preparar para quê? Irmão, eu não sei se você sabe, não sei se alguém te contou, nós temos um inimigo em comum, sabia disso? Ah, mas eu não acredito no diabo. Isso, continua assim que ele gosta. Existe um inimigo em comum, e ele é o inimigo das nossas almas. Ele tem 3 tarefas aqui nessa terra: roubar, matar e destruir. E se você está aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, eu quero dizer para você, nós vamos fazer em 3 domingos. Todas essas armaduras, nós vamos falar em 3 domingos. Eu vou falar de 3 hoje.
verdade, justiça e pregação, amém? Mas eu quero que você esteja comigo aqui, porque eu quero trazer um pouco daquilo que é a informação desse texto. Paulo estava falando para a cidade de Éfeso. Em Efésios aqui, o texto vai dirigir a essa cidade, aos irmãos que estavam nessa cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, com uma interseção entre rotas comerciais importantes. Ou seja, era um lugar onde a palavra de Deus, uma vez divulgada, ia ser espalhada para outros lugares, porque era um porto. E também uma rota comercial muito importante. Então essa é a primeira característica de Éfeso, a cidade de Éfeso. A cidade ostentava um templo padrão dedicado à deusa Diana. Existia então uma deusa romana, a deusa Diana, que era filha de Júpiter, como arqueira, filha de Júpiter e Latona, e irmã gêmea de Apolo. Apolo todo mundo ouve falar, né? É esse deus que a cultura romana adorava. E aqui está a irmã de Apolo, Diana, que tinha ali um altar, um templo edificado para ela. E era suntuoso, era um templo lindo, mas idólatra. Era uma deusa poderosa e forte, conhecida por sua habilidade como arqueira e por associação com a natureza selvagem. Essa era a deusa que reinava em Éfeso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A carta de Paulo dirigida aos Efésios não está falando sobre idolatria, não está falando com nenhuma heresia no povo de Deus. Então, eu quero que você entenda que essa carta estava sendo direcionada a uma igreja que estava em comunhão com Deus. Lá na frente, em Apocalipse, essa igreja vai ser advertida. Mas nesse momento, Paulo traz uma palavra voltada para a igreja de Éfeso, que tinha algumas características. Manu, estou falando rápido, né, Manu? Larissa, estou falando rápido, né? Qualquer coisa me ajuda aí. A gente está fazendo a tradução aqui para o Kevin. Então, Paulo fez uma pregação em Éfeso para essa igreja e tinha algumas características que ele precisava trazer para essa igreja e para fortificar a igreja. A primeira mensagem que Paulo entrega então para a igreja de Éfeso no capítulo 2 é: Deus reconciliou o homem por um ato de graça. Deixa eu te falar uma coisa, você só está aqui pela graça e o favor de Deus, amém? Você não está aqui porque você tem seus lindos olhos verdes, ou porque você tem dinheiro, ou porque você tem cultura. Você está aqui pela graça e pelo favor de Deus, que tem um objetivo: alcançar todos os homens. Todos os homens. Então, Paulo começa a dizer para a igreja de Éfeso que havia uma graça e que Deus reconciliou o homem por um ato de graça. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: é só pela graça, irmão. Tem um hino antigo, é só pela graça, né? Só pela graça que você está aqui. Favor imerecido, você não merecia, mas Deus resolveu te abençoar. A segunda coisa que a mensagem de Paulo traz para essa igreja é que Deus reconciliou o homem consigo pela morte de Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus, houve reconciliação, houve um tempo de religamento. Religare, religião é religare, é ser ligado novamente a Deus. Então, pela graça, diga, pela graça e pelo sacrifício, eu e você fomos reconectados com Deus, amém? Se você entendeu, você dá um glória a Deus. Se você entendeu o que eu falei, você pode dar um glória a Deus aí. Deixa só a Cláudia sozinha não. É forte. Deus uniu estes homens reconciliando num só corpo, a igreja. Olha só, o que Deus fez? Começou pela graça e pelo favor, depois pelo sacrifício de Jesus, unir as pessoas. Então você está aqui pela graça, pelo favor de Deus e pelo sacrifício de Jesus. E isso faz com que eu e você sejamos a igreja. Então aqui não é igreja Lagoinha, igreja Assembleia de Deus, igreja Adventista, igreja católica. Não, a igreja daqueles que são chamados por um propósito.
daqueles que receberam uma graça e um favor, Angélica, para poder se reconciliar com Deus. Então Paulo vinha trazendo isso para a igreja, porque ele entendia que era uma igreja saudável. Só que ele fala repetidamente sobre regiões celestiais. Vários textos nesses capítulos vão falar sobre regiões celestiais. Ou seja, a vida do cristão não é apenas algo terreno. Se você entender a sua vida como algo terreno, a sua vida vai ficar sem sentido. Eu conheço homens milionários que têm tanto dinheiro, que eles não têm nenhuma dificuldade de comprar nada, Manuel. E a vida se torna sem graça. Porque se o dinheiro que eu tenho compra qualquer coisa, chega uma hora que você já não tem mais nada para comprar. Então, se você entende que a vida é apenas esse tempo aqui, onde a palavra de Deus vai dizer que 80 anos já tem canseiro e enfado, mas também fala que ao homem foi dado 120 anos. Então, Caleb e Josué venceram essa etapa. E Caleb estava com 80 anos quando ele disse assim: olha, eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos e eu precisava lutar pela terra. Então não é a idade que vai limitar você, é a sua mente. É o quanto você entende que existe graça e favor da parte de Deus, amém? Eu não ia falar sobre isso, mas se você pensar, por exemplo, na história de Josué, houve uma terra prometida. Vou fugir um pouquinho da mensagem aqui, Bruno. Existe uma terra prometida. Só que quando eles atravessaram o Jordão, eles não só simplesmente chegaram e pegaram a terra, não. Eles tiveram que lutar com todos os povos que estavam lá. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus tem uma promessa para a sua vida, mas não é de mão beijada, não. Você precisa fazer a sua parte. Vai ter um momento que você vai precisar guerrear. Vai ter um momento que você vai ter que se posicionar. Porque a vida do cristão não é apenas... Ei, eu rabacei, carabaçou, rabacei. A vida do cristão não é apenas um tempo aqui nessa terra. Nós estamos plantando para a eternidade. Se você não entende isso, a sua vida cristã não faz sentido nenhum. O sacrifício de Jesus foi em vão pela sua vida, se você não entender que é pela eternidade. Quando você entende isso, a vida passa a ter um outro sentido. Quando você entende isso, você começa a não dar valor a determinadas coisas que você dava valor. Como, por exemplo, ressentimentos, mágoas, falta de perdão. Porque são coisas que você vem carregando, mas que não fazem parte de uma vida nova. Então deixa eu te falar uma coisa, não dá para falar welcome to the new, bem-vindo ao novo, se você está carregando coisa velha do seu passado. E se você é um daqueles que está carregando aquele saco nas costas, eu falei na live essa semana, o homeless, ele leva um saco nas costas. Já viu esse cara que está andando na rua, né, debaixo das pontes, no viaduto, passando na estrada, está carregando um saco pesado? Deixa eu te falar, tem um monte de porcaria ali que não serve para nada. Mas aquilo é a vida dele. Então eu quero ser profeta na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, recebe aí. A partir de hoje, você vai largar fora, vai jogar fora tudo aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Quer seja ressentimentos, quer seja mágoas, quer seja traumas, em nome de Jesus. E até o posicionamento que você tem tomado diferente daquilo que Deus quer para a sua vida, você vai largar hoje em nome de Jesus. Fugi totalmente da mensagem, mas é Deus. E qual é o propósito da igreja? Paulo também vai falar sobre o propósito da igreja. Porque ser igreja é ter propósito. Então se você está aqui e não quer servir, qual é o propósito de você estar aqui? Você veio só para receber? Vai chegar uma hora, irmão, que você vai receber, mas você vai ter necessidade de entregar alguma coisa. Porque isso é o processo. O transbordo só acontece quando o copo está recebendo lá água, está recebendo tanta água que ele transborda. Então eu oro em nome de Jesus e eu profetizo sobre a sua vida que o tempo do transbordo já chegou. Não tem que ficar vindo para a igreja só para receber não. É a hora de transbordar, amém?
Então bora servir, bora ser voluntário, vamos fazer alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. Manuel falou aqui do texto. Não é sobre o dinheiro, é sobre o coração, irmão. Então faça de coração tudo que vier a você. Ah, mas eu não estou aparecendo porque eu não estou lá em cima. Não tem problema. Deus está olhando o seu coração. Você está servindo lá na intercessão com o seu joelho dobrado. Enquanto nós estamos aqui, você está orando. Eu não sei você, eu não preciso de palco. Se Deus não me colocasse aqui, eu ia continuar servindo do mesmo jeito como eu sempre fiz a vida toda, amém? É simples assim. Qual é o propósito da igreja? União. Gente, se vocês pudessem estar aqui no meu lugar e olhar essa igreja, que coisa linda. Que coisa linda. Isso aqui, sabe o que é? É o Senhor. É zero o braço do pastor, zero o braço da Lagoinha. É o favor do Senhor. Vocês estão aqui. Glória a Deus pela sua vida. Mas Paulo também fala para a igreja de Éfeso sobre maturidade. Deixa eu te falar, não dá para ser crente bebezão. Chega de ser crente bebezão. Essa semana eu falei sobre o crente gato. É mimimi, mimimi, mimimi. Pelo amor de Deus, para com isso. Cresce. Cresce. Não dá mais tempo, gente. Como pastor de vocês, em nome de Jesus, escuta o que eu estou te falando, não tem mais tempo. Eu vou fazer 53 anos. Eu falei, quanto tempo eu perdi da minha vida? Em nome de Jesus eu não quero perder mais. Os próximos 60, amém? Os próximos 60 vai ser para o Senhor. Glória a Deus. Até apagou a luz na hora que eu falei 60. Eita glória. Deixa eu te falar outra coisa. Renovação de uma vida pessoal. Paulo estava falando ali sobre essa renovação. Agora vem uma coisa que vai doer. Prepara aí, futuca para o outro assim. Vai doer, vai. Futuca aí o pessoal que está do seu lado. Vai doer, vai doer. Paulo falou sobre princípios. Pastor, mas o senhor não chegou ainda na armadura. Claro que eu não cheguei na armadura. Deixa eu te falar uma coisa. Você está muito preocupadinho em enfrentar o diabo, em mandar ele sair, e não sei o quê. Deixa eu te falar. Tem princípios para você cumprir antes disso, sabia? Antes de você tomar a armadura, você precisa entender, existem princípios. E se Deus estiver falando com você aí, você dá um glória a Deus aí. Porque olha só, um princípio. No livro de Efésios, antes de você chegar nesse tema aqui, que é a armadura de Deus, que serão as próximas mensagens que eu vou pregar nos próximos mais 2 domingos para frente. Ele vai falar sobre a vida em comunidade. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua vida na igreja abençoa ou amaldiçoa as pessoas? Se você for embora hoje, as pessoas vão sentir falta de você? Não vou nem falar da igreja. Se você partir hoje dessa terra, as pessoas vão sentir falta de você? Será que vão dizer assim, mas a irmã fulana de tal, nossa, está fazendo uma falta aqui, olha que falta, que saudade que eu tenho dela. Pessoas que vivem para servir. Está fazendo sentido, gente? Dá um amém aí, glória a Deus. Amém. Outra coisa que vai falar sobre os deveres conjugais. Aí dói. Porque a gente vem numa agenda global que quer destruir a imagem do homem, que quer deixar esse homem frágil, e a mulher empoderada. Inversão de papéis. Seus filhos não entendem o que está acontecendo. Mamãe manda mais na casa do que papai. Papai é um banana. Desculpa falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma agenda global para que isso aconteça mesmo. Sabe por quê? Porque isso vai contrariar a palavra de Deus. Porque vai dizer o seguinte, Angélica: sujeitai-vos. Se sujeita ao Henrique. Não, mas... Não, se sujeita. Sujeita. Qualquer coisa que você faz fora disso, você não vai chegar nem na armadura de Deus. Você não está cumprindo princípios. Você vai querer a armadura de Deus para quê? Você não está cumprindo nem princípios, coisas básicas.
Aí fala para o homem, sabe o que, seu Carlos? Ame a dona Leninha como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Tem homem cavalo que não abre nem a porta do carro, que a mulher sai cheia de compra, ele é incapaz de pegar as compras para ajudar. Irmão, vai cumprir princípio. Vai cumprir princípio, irmão. Você quer força para lutar com o diabo? Diabo! Você não está cumprindo princípio na sua vida. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Meu Deus. Filhos e pais. Você é filho, não é? Desobediente, rebelde, reclamão. E aí? Fala, Deus, fala aí. Meu Deus. Reclama de tudo. Gente, é uma geração, a gente já falou sobre isso, um Deus geracional, não já? A gente falou sobre isso. Essa geração não tem paciência. Eles são capazes de tomar o celular da sua mão porque você ainda não conseguiu acessar o aplicativo. Já aconteceu com vocês? Mas isso não é nada comparado ao que vai ser se você não se posicionar como pai. Ei, calma. Não precisa gritar, não precisa bater. É só se posicionar. Agora deixa eu te falar para quem falou dos filhos aí. Vou olhar só para esse lado aqui. Não irriteis os vossos filhos. Agora dei para ela agora. É o que a Bíblia fala. Ela vai falar assim: pais, meu Deus, glória a Deus. Pais, não irritem seus filhos. Eu tenho um cuidado gigante porque eu sou um pai chato. Eu fico toda hora cobrando coisa, até que minha esposa fala: para de falar a mesma coisa, para de falar. E eu comecei a mudar, gente. Eu comecei a mudar. Olha, glória a Deus, eu começo a viver um relacionamento. E olha que eu tenho duas adolescentes, uma com 13 e uma com 15, com personalidades fortes. Mas eu tenho buscado mudar, porque eu entendi esse versículo aqui, elas falaram para mim. Meu Deus. Pai, não irrita a gente. Agora você que é patrão. Gente, estou na introdução ainda, vocês viram. Já está acabando meu tempo já. Eu sabia que isso ia acontecer. Vai falar dos escravos e dos senhores, mas a gente vai transferir aqui para patrão e empregado, amém? Está falando assim, empregado? Você que trabalha para alguém, honra essa pessoa. E a Bíblia fala mais: sendo ele bom ou mal, honra ele como se fosse o Senhor. Então para de abrir a sua boquinha para falar mal do seu patrão. Você está trazendo maldição para a sua vida. Mas você quer lutar com Satanás. Você não obedece princípios, meu filho. Como é que você vai ganhar essa guerra? Volta para os princípios. Paulo está falando para uma igreja antes de chegar na armadura. Seus patrões são os melhores? Não. Mas se Deus te colocou aí, honra eles. Porque aí você pode receber a bênção que o Manuel entregou aqui, ó. Hoje você tem uma casa, 2 casas, amanhã você tem sua empresa. Mas Deus não vai te dar uma empresa se você não sabe nem honrar a empresa que você trabalha hoje. Você não está entendendo. Eu trabalhei 27 anos numa empresa. Quando eu pedi conta, o dono falou assim: não, senhor, vai pedir conta não. Eu vou pagar todos os seus direitos. Está aqui na internet para qualquer um que quiser ouvir. Eu vou pagar todos os seus direitos, porque você tem uma história comigo, você me honra desde os 19 anos de idade. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Estou falando que isso é princípio, irmão. Princípio. E eu nem cheguei ainda naquilo que Paulo diz assim, ó, finalmente. Por que finalmente? Porque tem princípios que você e eu, nós estamos desonrando. E aí não adianta ir para o jejum, para a oração, expulsar Satanás. Não vai rolar, irmão. Você precisa obedecer os princípios. Pastor, aonde eu encontro os princípios? Na palavra de Deus. Amém, igreja?
Glória a Deus, está recebendo aí. Coisa linda, hein? Ela veio. Oh, glória. Deus abençoe. Deus abençoe. Então deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou partir para os pontos, mas eu não poderia trazer para vocês esses pontos sem antes trazer essa noção do que é o livro de Efésios, para até você chegar então na armadura de Deus. Porque as pessoas só falam da armadura de Deus. Mas e os princípios que Paulo fala para a igreja? Amém? Então quem estiver disposto a seguir princípio, dá um glória a Deus aí. Vamos para cima, Lagoinha! Meu Deus. A armadura de Deus, eu vou falar da verdade, do cinturão da verdade, da justiça e da pregação. Não sei se vai dar tempo não, mas eu vou falar rapidinho. É agora que acelera, mano. Meu Deus. Assim, permaneçam firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Esse cinturão da verdade representa o evangelho e o fundamento da fé cristã. Tudo que é relacionado à fé cristã precisa estar relacionado com a verdade. Ele era um cinto, na maioria das vezes, usado de forma transversal. Eram os balteus. E eram usados para banhar a espada ou o punhal. Interessante que os romanos usavam alguns tipos de espada, de tamanhos diferentes, e punhais de tamanho diferente. Por quê? Porque tem arma que você precisa para alcançar longe, mas tem arma que você precisa só para perto. Você não entendeu o que eu falei. Tem armas que você precisa para longe. Tem pessoas que estão longe, nem chegaram ainda, você já está orando, já em nome de Jesus. Não vai vir, não vai vir, não vai vir. Mas tem armas que são usadas de muito próximo, pessoas que estão muito perto. E você precisa se blindar, sabe com o quê? Com a verdade. Então não tente usar uma armadura de Deus sem a primeira coisa que ela está dizendo para você, a verdade. A pergunta é, a sua vida é pautada na verdade? Ou você mente tanto que até você acredita nas suas mentiras? Você já viu aquela pessoa que mente tanto que até ela realmente acredita nas mentiras dela? A sua vida precisa estar pautada na verdade. E o que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse cinturão também representava, Isaías 11:5, eu não vou ler, mas dizia que a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Ela tipificava as vestes do Messias. Então, irmão, usar a verdade é se vestir daquilo que é eterno. Até porque a palavra de Deus vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Nós não somos filho dele. Então a verdade é algo que nós precisamos carregar, firmados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual o tempo que você tem dedicado a essa palavra, a leitura dessa palavra? O quanto tempo você tira no seu dia para ler? Aqui na Lagoinha eu tenho certeza que está todo mundo fazendo a leitura anual, amém? Glória a Deus. Tem uma leitura na nossa devocional diária lá, que todos os dias tem os textos. E se você ler esses textos durante todo o ano, no final de um ano você completa a leitura da Bíblia. Ou seja, o que você está fazendo? Você está se revestindo da verdade. Você está colocando o cinturão da verdade. Isso é uma armadura de Deus. Cumpra princípios. Use a verdade. Doa quem doer. Verdade não é para ser jogada na cara das pessoas, mas é algo que você precisa cultivar dentro do seu coração. É verdade. Você só pode falar aquilo que é verdade. Então não dá para combater o mal falando mentira. Eu só vou voltar aqui no versículo 10 e falar assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu
poder. O que Paulo está trazendo aqui é um poder de Deus para a sua vida, amém? Então a palavra de Deus, entenda, a partir de hoje, é poder para você. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Que a partir de hoje você entenda, essa é uma arma espiritual. A palavra de Deus. O povo perece porque não tem conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Justiça, meu Deus, vou correr. Efésios 6,14, vestindo-se com a couraça da justiça. A couraça do cidadão romano ali, da armadura romana, era para proteger o tórax. A couraça no contexto da armadura romana tinha como principal função proteger a região do tórax, incluindo o coração. Eu vou falar de novo. A couraça da justiça tem um objetivo: preservar o seu coração contra os ataques de armas como espada, lanças e flechas. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina-se a vida. Isaías 32:17. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Vestindo-se com a couraça da justiça, nós fomos justificados através desse sangue que nós celebramos hoje, através desse corpo. Então eu e você, nós somos justificados, e nós podemos usar isso como uma armadura, porque quando o inimigo se levantar, você vai dizer: ei, tem a minha carteirinha aqui, ó, sou salvo, redimido, lavado e vou para a eternidade em nome de Jesus. Não vem não, não entra não, que vai ficar ruim para você. Você foi justificado, e essa justiça custou o preço de um justo que morreu numa cruz, não sendo pecador, se fazendo pecado por mim e por você. A couraça tem algumas características, né? Você vê em alguns filmes aquela couraça bonita, que tem um leão e tal, ali é uma couraça inteira. Mas existiam outras que eram segmentadas, para serem mais leves um pouco. Então, aquele que tinha aquela couraça mais bonita, vamos dizer assim, só para ficar fácil para vocês entenderem didaticamente, era geralmente um líder. A couraça dele era mais espessa, sabe por quê? O líder apanha muito. É flechada, é facada, é punhalada. Então o líder precisa ter uma couraça ainda mais robusta. Enquanto que os soldados vêm com couraças também, mas mais leves. Mas a couraça que eu e você, independente de cargo, independente de função, independente de qualquer coisa, temos que usar, é a couraça da justiça. As suas ações levam para a justiça ou para a injustiça? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer nessa noite. Eu estou me vestindo com a couraça da justiça? Independente de qualquer coisa, Deus é o justo juiz. E é dele que provém toda a justiça. A única coisa que você precisa fazer é entender que essa justiça tem um objetivo: guardar o seu coração. E a paz que excede todo entendimento, Filipenses, guardará o seu coração. É sobre isso que a palavra de Deus está falando para você. Essa armadura não é para você dar bicuda na cara do cão, não tem? Dar-lhe bicuda na cara do cão, não é para isso não, filho. A couraça é para você ter paz no seu coração. Paz quando, por exemplo, vou para Pittsburgh ou não? Paz no coração. Agora essa semana uns pastores voltaram para o Brasil, foram para o Brasil, e eu ouvi a pastora dizendo: não, eu estou com paz no meu coração. Paz no seu coração, é para guardar o seu coração. E eu quero encerrar porque já deu meu tempo, na verdade eu já estourei mais do que meu tempo. É sobre a pregação.
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que me chama a atenção é que esse texto vai dizer que existe uma prontidão em pregar a palavra de Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser líder. Você e eu, qualquer um de nós, tem uma função: pregar a palavra de Deus. E como é que eu prego, Tiago? Entregando. Você salva uma vida só de falar isso. Às vezes aquela pessoa nunca foi amada. Gente, o louvor pode subir para parecer que está acabando aqui. Falta um pouquinho só. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Efésios 6. Qual é a função das sandálias ou das cáligas? Das armaduras romanas tinha uma principal função de proteger os pés do soldado durante as marchas e combates. As marchas eram grandes, os combates eram grandes, mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma característica também dessa sandália, que não era só proteger os pés, é se adaptar aos pés. Então deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje entenda, não é impedimento você não ser um pastor para pregar o evangelho. Não é impedimento você não ser um missionário para pregar o evangelho. Todos nós recebemos o ID de Deus. Ide, portanto, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em toda a terra. Amém? Em toda a terra. Em toda a terra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu e você, nós temos as boas novas. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive, Ele reina e Ele voltará. Aleluia! Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina. Aleluia, Isaías 52, 7. Então hoje eu falei de verdade, de justiça e de pregação. E eu quero encerrar te fazendo aqui 2 perguntas. Eu quero que você feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você. Glória a Deus. Em qual verdade você está firmado? Em qual verdade você está firmado? Qual é a justiça que tem guardado o seu coração? E qual é a prontidão que você tem tido para a pregação do Evangelho da Paz? Continue com seus olhos fechados, nós vamos cantar. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Se essa palavra falou no seu coração, comece a falar com Deus. E se você já foi batizado pelo Espírito Santo, deixa Deus te usar, fale em línguas, libere essa unção que sai do altar para a sua vida em nome de Jesus. Adore, adore, adore Ele, adore Ele. Junto ao poço estava ele. Amor, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Vamos, louvor, vamos. Se ele ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos, igreja, Ele quer ouvir a sua adoração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sim, me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Vamos! Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos lá, Goinha, vamos lá, Goinha! Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos, só a igreja, vamos! Do teu rio, Senhor. Quero ouvir a igreja, quero ouvir a igreja! Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A fonte, Senhor, Santo, 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 Santo. Vamos, igreja, eu quero ouvir. Por quem a minha alma esperou, a fonte da
que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos, não pare de adorar, não pare de adorar. O meu Salvador. Aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer a oração mais importante dessa noite. Eu quero toda a igreja ligada agora, toda a intercessão, porque esse sim é um momento de batalha espiritual. Porque existe um mover de Deus aqui para que eu e você nos entreguemos totalmente ao Senhor. Mas nesse momento tem uma batalha. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, fica aqui comigo. Coloque a mão no coração. Eu quero toda a igreja repetindo comigo essa oração. Meu Deus e Pai, eu reconheço que sou pecador. E hoje eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu que me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje. Abençoa a minha vida, a minha família, os meus sonhos, mas acima de tudo, o meu chamado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Continue com os seus olhos fechados. Se tem alguém aqui que fez essa oração hoje pela primeira vez, eu quero que você me dê um sinal, porque eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, levante uma das suas mãos, eu quero te ver. Vocês sabem que eu não fico insistindo, mas existe alguém que pela primeira vez fez essa oração aqui. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu quero te desafiar a tomar uma decisão de coragem e de a partir de hoje viver de princípios. Se você está aí e fez essa oração pela primeira vez, sai do seu lugar agora e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem, só vem, só vem, só vem. Eu não vou insistir. A partir de hoje essa responsabilidade é sua. Se você fez a oração pela primeira vez, você está aqui nessa noite e você não quer vir aqui na frente, não tem problema. Mas quando a gente faz isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está dizendo para o inferno que, ó, a partir de hoje você não tem poder sobre a minha vida mais. A partir de hoje eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu vou viver de princípios. Então, se você está aqui, sai do seu lugar e vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Se você fez a oração de retornar ao Senhor, você já tinha aceitado Jesus, mas você andava longe dos caminhos do Senhor, e você fez a oração dizendo: eu que me desviei dos teus caminhos, eu volto hoje. Eu quero te fazer um convite, saia do seu lugar e vem aqui para nós orarmos. Se você estava no caminho do Senhor, se desviou por algum motivo, hoje é noite de perdão. Hoje é noite de perdão. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, mas eu quero te dar essa oportunidade de você reafirmar os seus votos na presença do Senhor. Sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Eu estou me reconciliando. Glória a Deus. Aleluia.
Eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Mãos de servo. Já serviu, fugiu, já serviu, fugiu, já serviu, fugiu, mas eu volto hoje. Aleluia, glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir toda a igreja que levante suas mãos para cá. Nós vamos abençoar essa vida. Assim como ele, se você fez essa oração, eu quero repetir. Tem gente que fez essa oração pela primeira vez, está com vergonha. Deixa eu te falar aqui, ó. Quando a gente toma uma posição no altar, Deus está assumindo um compromisso com você. Ei, eu vou cuidar de você. Confia em mim, eu vou cuidar de você. E quando alguém toma a decisão de voltar aos braços do Pai, meu Deus, eu vou falar para o inferno ouvir: perdeu. Você perdeu. Carlos está aqui porque ele é corajoso, porque ele sabe o que é viver de princípios. O Carlos está aqui porque ele reconhece que ele precisa de Deus. Carlos, se você quiser se reconciliar com a igreja, nós somos a sua igreja a partir de hoje. Nós te recebemos, não só com os braços abertos, mas com o coração. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quando um pecador se arrepende, ou um filho volta ao lar, tem festa. Amém? E aqui na Lagoinha, a gente também faz festa. E esse culto aqui é para você, Carlos. Porque não faz sentido nenhum tudo que nós fazemos aqui se não tiver uma vida que venha se render ao Senhor. Ou reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou voltando para os caminhos dele. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Welcome to the new não é uma frase, é uma profecia autorrealizada, uma promessa da sua vida. Bem-vindo ao novo. E se lá no céu tem festa, aqui na Lagoinha nós também fazemos festa, sabia? Então prepara o seu celular aí, ó. Vamos lá, eu quero ver vocês. Todo mundo, vamos. Vamos fazer festa para esse filho que voltou. Esse filho que estava longe do caminho do Senhor, mas ele voltou. Ei, aleluia! Vamos Lagoinha. Cadê o Bruno? Vem, Bruno. Vamos lá, hein? Vamos contar. Eu vou contar até 3, Carlos, e depois você vai virar e vai conhecer a sua família a partir de hoje, amém? Glória a Deus, vamos! 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo! Faz festa na Lagoinha! Quem habita alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
estamos encerrando aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez, Sarinha. Feche os seus olhos mais uma vez. E agora, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja se reuniu aqui mais uma vez, Pai. E nós dizemos, é muito pouco esse tempo que nós passamos aqui, nós queremos mais. Nós queremos passar mais tempo na tua presença, nós queremos passar mais tempo na tua casa, nós queremos ter comunhão contigo no nosso lar, junto com os nossos filhos, com a nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Nos guarda, Pai, que nós possamos ter a palavra da verdade, Pai, em nome de Jesus, a justiça, Senhor, do sangue de Jesus, e também, ó Deus, a preparação com a pregação do Evangelho da Paz. Abençoa a tua igreja, leva-os em paz. Eu oro assim e te peço as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um deles, sobre essa semana que se inicia, e que todos aqui possam experimentar da tua graça e do teu favor, da tua graça e do teu favor, da tua graça e do teu favor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Ó, no final tem um lanche lá, eu acho que a pizza que, né, a diaconia tá fornecendo lá, tá vendendo. Então você não vai embora sem nos ajudar lá, para abençoar a igreja, isso, né? Então não saia, e não saia sem cumprimentar pelo menos umas 10 pessoas aí, tá bom? Deus abençoe, eu te espero aqui terça-feira, e no próximo domingo também com mais uma parte dessa palavra. Deus abençoe vocês, aleluia.